Quer uma receita simples e divertida para fazer no Dia das Crianças? Acompanha comigo essas duas pizzas. Vamos lá! Vamos lá, pessoal. Então, para começar, essa é a primeira etapa, misturar as farinhas com água. Uma primeira com 100 gramas de farinha com 100 gramas de água para fazer a biga. É muito tradicional fazer isso na Itália porque a gente faz como se fosse uma fermentação lenta através de um fermento biológico. Isso deixa a massa mais crocante, super gostoso. O segundo passo, que vai ajudar muito na hora de sovar, é fazer a autólise da farinha, que nada mais é do que misturar todo o resto da farinha com a água que sobrou e deixar isso descansando. Então, vamos lá! Eu deixo elas descansar por 20 a 30 minutos e volto aqui para sovar a massa. Passou meia hora, vocês viram que o fermento já praticamente dobrou. Então, agora eu misturo essas duas e vou adicionar agora o sal, que é muito importante. Bom, aqui chegou a massa no ponto que eu posso tirar do bowl. Para não usar farinha, eu normalmente umedeço um pouquinho a minha mão para essa massa parar de grudar em mim, ó. Quando eu ponho um pouquinho de água, ela não gruda. E aí eu vou começar a bater essa massa. Quando a massa ainda está muito úmida, o ideal dessa sova é uma sova mais leve e a gente fazer sempre essa abraçada na bancada. Mas também, depois que a massa já está mais ou menos nesse ponto, eu consigo sovar mais ou menos como a gente sova um pão. Não tem problema nenhum. Então, não deixem de fazer por causa da sova. Muita gente tem medo de sovar uma massa, mas não tem muito mistério. O segredo é sempre estar movimentando a massa e fazendo ampliar essa rede de glúten. Bom, eu já trouxe para cá essa tábua e a farinha para enfarinhar ela e eu vou começar a preparar as bolinhas. A massa chegou num ponto legal, ela já está bem homogênea, lisa. Então agora é só dividir. Essa massa normalmente eu divido em mais ou menos 6 porções. E essa é uma hora muito legal de fazer com as crianças. Meu filho, por exemplo, adora esse momento de começar a bolhar as massas. Agora eu deixo elas crescerem. Normalmente se eu deixar fora da geladeira ficam mais ou menos umas 2 horas. E se eu deixar na geladeira eu posso esperar até 2 dias. Eu vou colocar elas lá para crescer. Bom, enquanto a massa está lá descansando, eu vou fazer um dos principais ingredientes de uma boa pizza, o molho de tomate. É muito simples e vocês vão ver que eu faço ele de uma maneira super tranquila. Vou cortar os tomates de uma maneira mais grosseira, vou separar todos os legumes, colocar dentro de uma assadeira e vai tudo lá pro forno. Então tirei aqui do forno os tomates assados, dá para ver que eles deram uma leve tostada e vai direto para a panela. Bom, eu já trouxe o liquidificador aqui porque o molho já está no ponto. Os tomates começaram a desmanchar e essa é a hora dele entrar para o liquidificador. Agora está pronto, é só deixar ele esfriar um pouco e vou começar a abrir as massas da pizza. Deixei crescer a massa, ela já está no ponto de abrir. Largo ela com um pouquinho de farinha e vou abrir essa massa. Mesmo que eu abra com o rolo, é legal de tentar manter um pouquinho de borda no final. Depois da massa aberta, eu vou colocar o molho. Nosso molho de tomate que já descansou, já esfriou um pouquinho. Bom, essa aqui eu tô abrindo uma massa que eu vou deixar ela sem o molho de tomate e a gente está fazendo uma técnica que agiliza muito o processo quando a gente vai receber pessoas na nossa casa, que é deixar as massas pré-assadas. Então eu abro ela, coloco para assar, deixo ela bem branquinha, um pouco menos assada, para depois poder rechear com queijo ou, nesse caso, com doce de leite e paçoca de amendoim.
Aqui eu tô colocando a massa, levando a massa para colocar direto no forno, numa pedra. Mas em casa, às vezes, a gente vai usar uma forma e colocar direto na grade do forno, sem problema algum. O resultado é o mesmo. Bom, essa é a massa pré-assada e ela pode ser guardada, a gente pode fazer isso até momentos antes de receber convidados ou de fazer realmente, passar um dia legal com os nossos filhos. Ela aguenta até ser congelada, então se porventura fiz muita massa de pizza e quero assar elas, pré-assar elas e depois congelar, é super tranquilo. Dá para guardar ela congelada, inclusive já com queijo, com todo o recheio pronto, sai do congelador e vai direto pro forno. Eu vou fazer uma pizza super simples, que a gente adora fazer em casa, que é uma massa molho queijo, a gente brinca. É uma massa com um queijo que pode ser um queijo mussarela, um queijo colonial, normalmente um queijo que derreta bem. Então eu vou colocar não muito queijo. Na Itália a gente diz que a pizza tu tem que enxergar todos os ingredientes que tem nela. Parmesão, para dar um pouco mais de picância e sabor, e o orégano. Isso agora vai pro forno. Mais uma vez, bem rapidinho, só para derreter o queijo. Enquanto a pizza salgada está lá no forno, eu rapidinho vou fazer uma paçoca de amendoim para pizza doce, que vai ser de doce de leite com uma paçoquinha de amendoim. Para facilitar, eu vou usar esse amendoim sem pele da Fritz e Frida e vai ficar muito mais rápido a receita. Vou colocar agora um pouco de açúcar mascavo e uma pitada de sal, que não pode faltar numa boa paçoquinha. Agora é só liquidificar tudo. Bom, essa é a pizza sem molho. Vocês viram que eu até deixei ela um pouquinho mais branquinha para ela poder voltar lá pro forno e assar bem, derreter esse doce de leite. Esse é um doce de leite forneável. E eu vou finalizar com uma paçoquinha de amendoim. Agora tá linda essa pizza, vai lá pro forno, uma das preferidas da criançada. Tenho certeza que vocês vão curtir muito fazer as pizzas com a gente. Então, deixe seu like, siga a gente e muito obrigado. Até a próxima.